começar, aquela velha poesia de Casimiro Cunha, que eu não canso de recitar, porque isso tem que entrar dentro de mim. Eu acredito que tem que entrar dentro de todos nós. É de Casimiro Cunha e veio pela pena abençoada de Francisco Cândido Xavier, chamada Espiritismo. O Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, aonde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, meus queridos irmãos, é uma alegria muito grande a gente mais uma vez se encontrar nas noites de sexta-feira, né, na nossa querida cidade de Petrópolis, em que nunca aquele filme do Karate Kid 4 teve tão em dia, né? Aquela coisa do tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Mas não se anime não, porque tem frente fria chegando domingo. Isso é só para a gente ir se acostumando. Então, meus irmãos, fechando esse ciclo de palestras, né, em comemoração da casa, Pedro me convidou para falar hoje, e eu gostaria de falar da figura do nosso Mestre Jesus, né? Dessa figura tão grandiosa, dessa figura que é a base religiosa do planeta. E por que disso? Por que da importância desse mestre? Emmanuel nos fala, tanto no livro Há 2000 anos como 500 anos depois, que toda filosofia religiosa saiu da mente e do coração de Jesus. Toda. Catolicismo, budismo, hinduísmo, todas. O problema é o que nós estamos fazendo com essas filosofias. Todas no âmago, na base, são com amor, caridade, respeito ao próximo e crescimento pessoal. Só que nós, ainda nesse estado de imperfeição, vamos deturpando a mensagem original e a gente peca. Como assim peca? Se a gente for ver lá o significado da palavra pecado, significa errar o alvo, ou seja, a gente sai do caminho. A gente entra por atalhos tortuosos e não encontra Jesus como a gente deveria encontrar. A gente ouviu uma pérola aqui sexta-feira passada do nosso amigo palestrante lá de Niterói, quando ele fala da passagem de João, do cego, que foi curado pelo lodo, né, que Jesus foi lá, cuspiu, fez uma pomada com a lâmina, passou nos olhos do cego, o cego de nascença ficou curado, e quando lhe perguntaram, você era cego, por que agora você enxerga? Eu estive com Jesus e agora eu vejo. Essa deve ser a nossa meta. Essa deve ser a nossa meta quando a gente vem e adentra nos portais da casa espírita, da igreja católica, da igreja evangélica, de qualquer outro templo, de qualquer filosofia que existe. Porque sem Jesus, nós somos automóveis sem combustível. Ou seja, a gente vai cada vez mais errar o alvo. Errar o alvo. E a gente tem errado muito. Emmanuel nos esclarece, lá no livro Caminho da Luz, que na época, 2000 anos atrás, um pouco antes da vinda de Jesus ao planeta, havia um embrutecimento muito grande dos espíritos que estavam encarnando no planeta. Por isso, havia tanto apego à matéria, às posses, ao apego da família, dos amigos, daquilo que a gente poderia conquistar, de poder, vingança. Os espíritos estavam muito embrutecidos. Passaram-se 2000 anos. Mudou muita coisa? Essa é uma reflexão profunda que a gente tem que fazer. Talvez a gente já não vá para o Coliseu aplaudir pessoas assassinando pessoas. Pessoas servindo de alimento para animais. Talvez a gente não faça isso. Mas e o mundo íntimo? E
e aquilo que a gente sente, e aquilo que a gente vibra. É pontual lembrar que tem pessoas que ainda sentem prazer em ver seres humanos dentro de jaulas, se degladiando em campeonatos de luta, em que outros irmãos saem todos ensanguentados. Aí eu estou aqui, né? Já estou aqui julgando. Mas quando está dando a luta lá, eu fico assim, tomara que acerte aquele soco na cara. O espírito. E a gente acha que somos melhores do que os outros. Mas o grande problema não está aí. E ainda temos esses impulsos, essas paixões, porque somos muitos. Eu aqui, o André, hoje não sou só essa pessoa. Eu sou uma coletividade de vidas que eu já vivi, de culturas inúmeras que eu passei, e que agora se manifestam nesse corpo, tentando exprimir tudo aquilo que eu aprendi da melhor forma possível, mas errando muito. Errando muito. Então esse exercício tem que ser feito sempre. A famosa questão 919, que toda palestra que a gente senta para escutar, parece que essa pergunta vem para a gente. Todo mundo fala, 919. Um sábio da antiguidade já vou disse, conhece-te a ti mesmo. Ontem estava eu, Pedro, Cirlei, Luiz, lá no Oswaldo Cruz. Tinha mais ou menos umas 50, 60 pessoas. Aí eu tive a audácia de perguntar, quem aqui que faz aquele exercício que Santo Agostinho recomenda lá na pergunta 919? De pensar, de refletir se fez mal a alguém, a si mesmo, ou pecou contra Deus naquele dia que passou. Quem aí que faz isso todo dia? Dessas 60 pessoas, 2 senhorinhas levantaram a mão no dedo. Eu falei para o Pedro, Pedro, lá, 2 espíritos de luz no meio da gente. Porque a gente não faz. Deveria ser uma rotina, deveria ser uma constante, não só na hora de dormir, mas em todos os momentos que eu estou no embate da vida, em todos os momentos que eu estou convivendo socialmente falando, em todos os momentos que eu estou tendo alguma ligação com o irmão. Somos aprendizes em todos os momentos. O grande problema é que a gente não tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Comentei na palestra ontem, Jesus disse, se o testemunho é sobre você, esse testemunho não é verdadeiro, ou seja, recomendando que a gente não fique falando muito da nossa vida pessoal, mas eu peço licença, desculpa Jesus, e vou falar de mim. Eu sou um ser ainda muito imperfeito, carrego ainda muitas mazelas interiores que eu tenho trabalhado com muita dificuldade. Mas já tem uma coisa que eu estou começando a aprender. Olhar para situações difíceis que a gente passa e tirar daquilo ali um aprendizado. Começar a ter uma resignação brotando dentro da gente. Porque essa qualidade, resignação, eu acho que eu vou demorar umas 5 vidas para obtê-la completamente. De você saber que passou por aquilo que você tem que passar. Levantar a cabeça e bola para frente. Bola para frente. E como isso é difícil para tantas pessoas. Como isso já foi difícil e ainda é um pouco difícil para mim. Então a gente começa a fazer esse exercício da análise que Jesus nos mostra, que não julgueis para que não sejais julgados, que todos nós temos a mania, o vício de medir a evolução do próximo pela nossa régua evolutiva. Grande erro de nossa parte. A gente mede o outro pela nossa régua. É comum a gente estar aí assistindo palestra pensando assim, essa palestra era para minha irmã. Essa palestra era para minha esposa. A gente está ouvindo isso. Não é nada, é para tu mesmo. É para tu. Quem te falou que ela precisa ouvir isso? Quem te falou que a evolução espiritual dela é a sua? Que são os mesmos caminhos, os mesmos atalhos? Ninguém tem os mesmos caminhos, os mesmos atalhos. A gente vai ouvir 300 palestrantes aqui falando da mesma parábola. E a gente vai ouvir 300
300 olhares diferenciados sobre o mesmo tema. Porque Jesus não falava palavras ao vento. As palavras ali são simples, historinhas, mas de uma profundidade que a gente começa a estudar, começa a obter várias questões que nos abrem outras questões mais profundas. Então, Jesus é esse, que está inserido dentro de todo esse contexto. É aquele espírito que há mais ou menos 4, 5, 6 bilhões de anos atrás, a ciência ainda não está muito em um acordo sobre isso, que estava aqui quando o planeta foi moldado. Já era um espírito superior, perfeito, puro. E com ele uma pleia de espíritos que vinham com ele, seus assistentes, para ajudar para que o planeta fosse moldado, desde as suas bases. Então ele teve esse cuidado de moldar a crosta do planeta, pegar a atmosfera, os mares, tudo de acordo. A gravidade, as camadas que protegem a luz do sol, para não deixar a luz do sol matar os seres vivos que aqui vivem, tudo isso com extremo cuidado. Esse é Jesus, que há esse tempo atrás, 4, 5, 6 bilhões de anos atrás, já era puro. E é esse que 2.000 anos atrás vem do planeta para exemplificar para a gente o amor incondicional. Incondicional. Aquele amor que não pede nada em troca. Aquele amor que simplesmente ama. Como estamos longe disso ainda. Eu amo minha esposa, mas se ela cortar o cabelo curto, o bicho pega na entrada. Eu amo meu marido, mas se ele for pescar, quando ele voltar, o bolsinho do bramuda, tudo lá de fora da porta. Marquinha boa, eu vi essa parada esse dia. Então a gente tem que começar a vislumbrar essas situações. Será que eu amo mesmo? Ou será que eu tenho um apego? Ou será que é uma relação de condição? Porque ainda somos infantis nessa área do amor. Estamos aprendendo, estamos saindo do jardim de infância, entrando agora no primeiro ano. Aquelas criancinhas lá do colégio. Somos nós nessa área do amor. E voltando um pouquinho, vou contar uma história. 2.000 anos atrás, Roma vivia o apogeu da sua civilização. César governava numa época diferente do Império Romano. Já tinha conseguido ampliar as suas fronteiras, já não havia necessidade de tantos embates com outras civilizações e povos em volta de Roma. E já havia, segundo os contemporâneos, um plano do mundo espiritual para que Roma fosse o centro do planeta. Um centro de cultura, um centro onde as pessoas se aproximassem, um centro onde já estava tendo um avanço tecnológico muito grande e Roma teria um papel importantíssimo no desenvolvimento humano do planeta. Nunca viu nascer, como naquela época, tantos poetas, tantos artistas, militares, engenheiros, arquitetos, desenvolvimento tecnológico, aquedutos, esgoto, água encanada. Tudo isso acontecia naquela época no Império Romano. O Império Romano estava no apogeu da parte material. Porém, na parte moral, nunca antes dentro do Império, a civilização tinha mergulhado numa profunda balbúrdia. As pessoas se envolviam em orgias, quase que diariamente. Os espetáculos no Coliseu também eram mais rotineiros. O sacrifício de escravos, queimados como tochas vivas, oferecido como alimento para as feras, constantes. Os escravos que vinham para esses senhores, para essas pessoas de poder aquisitivo alto, figurões da sociedade romana, chegavam com 6, 7, 8 anos, tinham os olhos furados para que não fugissem. Normal. Tudo isso normal.
para aquele povo, para aquela cultura. E na Judéia? E no povo hebreu? Não muito diferente. Mesma situação. Os doutores da lei, aqueles que tinham o poder, usufruíam do prazer mundano, das condições que o dinheiro, que o poder oferecia, da mesma forma. E em Roma, essa parte da liberdade, libertinagem sexual, estava tão grave que o próprio César teve que chamar a atenção da filha dele, que vivia nas orgias, ao ponto de engravidar, e quando nasceu a criança, jogou dentro do rio, porque não queria o compromisso da maternidade. Essa era a Roma. E esse era o povo judeu. Os dois envolvidos nessa esfera tenebrosa, nessa noite de sombras profundas. Porém, na noite mais escura é que a estrela vai brilhar mais. E o mestre então reencarna no planeta e começa a promover uma mudança de paradigma para aquela sociedade e para o mundo então estabelecido ali. Ele vem trazer a mensagem do amor. Aquele que era esperado para ser o Senhor dos Exércitos, para liberar aquele povo hebreu da escravidão com guerra, vem dizer a eles: não, eu não vim para isso. Meu reino não é deste mundo. Eu vim vencer esse mundo, não ganhar esse mundo. Diferente. Então ele começa o seu apostolado e uma coisa chama atenção. Ele começa a manifestar muitas curas. E eu, escutando no seminário do Haroldo Dutra Dias sobre as curas de Jesus, eu fiquei muito impactado da reflexão que ele fez logo no início. Ele diz que quando ele começou a ver as curas de Jesus, ele ficou curioso, o porquê dessas curas, por que ele fazia essas curas? Seria marketing? Ou seja, chamar a atenção através das curas para puxar as pessoas para o Evangelho, para a mensagem da Boa Nova? Será que seria isso? Ele achava que era estranho, porque usar marketing tudo bem, que é uma ciência bacana, necessária, propaganda. Mas propaganda, marketing com a dor alheia, não cabe dentro dos planos do governador espiritual do planeta. Então ele começou a estudar o porquê dessas curas. O que essas curas tinham em comum? Mais ou menos 30 curas existem no Evangelho, que são documentadas lá. E ele começou a observar qual o ponto em comum. Bem, vamos lá, quem que ele curou? Curou cego, curou leproso, curou paralítico, curou coxos, muitos endemoniados. Havia naquela época, tanto na sociedade de Roma quanto na sociedade da Judéia, muitos endemoniados. O que eram os endemoniados? Eram aquelas pessoas que hoje a gente vê depressão, esquizofrenia, transtorno de bipolaridade, todos esses transtornos psíquicos, à época, endemoniados. Porque sempre atrás, na grande maioria dos casos, desses transtornos psíquicos, estão obsessores. E nos chama a atenção que Jesus, em um dos casos, chega a conversar com essas entidades. Quando as entidades pedem para se manifestar naqueles corpos e despejam lá no desfiladeiro, Jesus conversa com essas entidades, mostrando que a mediunidade pode ter um caminho difícil quando não é bem trabalhado. Então é necessário a gente estar com os olhos atentos para isso. Mas e as curas? Então Haroldo foi estudando e chegou à conclusão. Ele viu que em nenhuma das curas que ele manifestou, ele disse assim: vai lá, eu te curei, eu te salvei. Não. Em todas as curas ele disse: a tua fé te salvou. Há uma diferença aí. Salvou, não curou. Salvou. Ampliou os horizontes.
mostrou um novo caminho, uma nova direção a ser seguida. Porque todo mundo que foi curado por Jesus desencarnou. Passou pelos pórticos da desencarnação. O paralítico, o coxo, o cego, até Lázaro, que foi retirado do túmulo, depois morreu. Não teve jeito. E essa lição já começa a nos mostrar o caminho para a gente entender esse processo das curas que Jesus manifestava. Porque ele não veio para curar corpos perecíveis, ele veio para curar espíritos imortais. E outra coisa mais importante do que isso, ele veio apenas para manifestar aquilo que a gente já tem dentro de nós. No caso da mulher do fluxo de sangue, quando ele identifica ela, que ela está no meio do povo, que ela vem perto dele tremendo, porque ela estava com medo. Porque toda aquela mulher que tivesse fluxo, se tocasse em alguém, aquele homem estava impuro. E ela tocou no homem mais puro, e na cabeça dela, ela tinha tornado Jesus impuro. Então ela chega perto dele tremendo. E o que ele diz para ela? Minha filha, a tua fé te salvou. A gente vai pegar o episódio do centurião romano, em que ele chega para Jesus e diz: estou com um servo doente em minha casa e preciso que você o cure. Aí Jesus: eu vou contigo até lá, meu irmão. O que o centurião diz? Eu não sou digno que entreis na minha casa, mas como eu sou centurião e tenho homens em minhas ordens, creio que tu também tem anjos às tuas ordens, que tu dará ordens, eles vão lá na minha casa e curam o meu servo. O que Jesus diz para ele? Nunca vi tamanha fé nem em Israel. E assim como tu crestes, será feito. Olha só. Como tu crestes, a tua fé te salvou. Sempre ele passando a bola para a gente. Só que ele ainda é a mola propulsora. A gente precisa da presença dele para que a gente use o mecanismo que já existe dentro de nós, que é a fé. Essa energia curadora que todos nós possuímos. Mas ela deve ser manifestada, a gente vislumbrando o nosso espírito imortal. Não só o corpo físico. Que muitas das vezes a doença que a gente está passando, quando a gente está lá no hospital sofrendo, passando graves crises, ali já é a cura. Ali a gente está expurgando. Ali a gente está limpando o espírito imortal. E isso para a gente ainda é doloroso, porque a gente não tem convicção de que somos espíritos imortais. A gente está muito preso à matéria. Aí eu fico pensando, comentei até na palestra natural, tem uma inveja da época de Jesus, né? Porque Jesus estava aqui. Eu ia pegar para ele, ó, cura lá meu parente lá, cura minha irmã, cura lá. Melhor ainda, pô, meu amigo lá morreu, não tem como tirar ele do túmulo, não, quer colocar ele lá. Mas ele não ia fazer isso. Aquilo eram casos específicos para que servissem de exemplo do Evangelho. Mas a gente tem que focar que não era o corpo ali, não era o biológico, era o espírito. Tanto que todo mundo morreu, como eu disse antes. Todo mundo morreu. Então não adianta curar o corpo, e sim o espírito. Então vou pedir licença para ler aqui rapidinho uma passagem, uma coisa que ilustra bem aonde a gente está querendo chegar. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, é pequenininho. A cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram para que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Não acabou, não tem mais, mas vou fazer um comentário aqui. Ou seja, ele teve um encontro com Jesus, Jesus foi e impôs as mãos sobre ele e pediu: você está enxergando? Aí ele falou que olhou e viu os homens andando, mas pareciam árvores, ou seja, a visão ainda estava turva, ainda estava nebulosa.
Eu faço uma analogia isso aqui, quando a gente começa a se dedicar à religião, seja ela qual for, o centro espírita, o catolicismo, religião evangélica, o que a gente faz? A gente não enxerga muito bem ainda. A gente acha que tudo aquilo ali que a gente está conhecendo é a verdade das mais absolutas possíveis e a gente tenta trazer todo mundo para o pé da gente. Agora eu vou levar todo mundo para o centro, que todo mundo tem que assistir palestra. A minha irmã tem que assistir essa palestra. Ah, vai vir palestrante tal, tem que levar minha mãe lá para ela ver. Ah, tem que levar meu marido, tem que levar minha esposa. Eu tenho que levar todo mundo para o centro espírita. Isso é o cego, quando ele começa a enxergar uma visão um pouco turva ainda. A gente fica fascinado. A gente acha que já está enxergando alguma coisa, mas ainda está nebuloso. Ainda está estranho, ainda está confuso. A gente ainda não está vendo claramente. A gente ainda não se despiu da bagagem espiritual que temos, que carregamos, dos seres incontáveis que já fomos. Aí continua. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Isso tem um significado muito grande. Jesus foi e impôs as mãos de novo. Ou seja, a gente pode fazer uma reflexão de quando a gente já está começando a se encaixar dentro da doutrina, dentro da igreja, dentro do centro de candomblé. Não interessa. Quando a gente está achando o nosso lugar, quando a gente já está equilibrado, quando a gente já sabe que a gente não é o salvador da pátria, quando a gente sabe que a gente não tem responsabilidade de influenciar, de manipular ninguém. A gente tem a obrigação de semear a palavra. A gente tem a obrigação de divulgar a doutrina, mas de uma forma equilibrada, pensada, coesa, com estudo, para eu não sair falando abobrinha para os outros, para não ficar fazendo enxertias doutrinárias, igual acontece muito aí fora. A gente tem que ter cuidado. Então, a gente já começa a enxergar mais ao longe, ou seja, a gente está quebrando paradigmas que a gente carrega há incontáveis reencarnações. A gente está se despindo, a gente está perdendo as escamas grossas desse homem velho que já fomos e se transformando num homem novo, nascendo de novo, se tornando algo melhor. Essa é a proposta. E Jesus, quando ele manifestava as curas, era engraçado. Às vezes ele falava: vá e não contes a ninguém. Na outra ele falava: vá e se apresente para o sacerdote. Por que se apresentar para o sacerdote? O sacerdote era como se fosse o agente sanitário daquela época, o agente de saúde. Ele que tinha o controle daquela população das doenças. Então, uma pessoa estava com doença de pele, ia ter o sacerdote e se apresentava. Ah, estava curado, ia lá se apresentar. Para quê? Para ficar um registro, para ter um controle, se não está tendo uma epidemia, uma praga. Essa era a função do sacerdote, uma das funções. Então, Jesus ali já mostra que, apesar de sermos espíritos imortais e de que o espírito é mais importante que o corpo, enquanto encarnados, temos que respeitar as leis da terra também, as leis do homem. Ali já dando outro exemplo. E nesse caso específico aqui, ele recomenda para o cego, que não é aquele mesmo cego palestrante do Niterói hoje, é outro caso, ele recomenda para o cego: não entres na aldeia. Isso também tem um significado profundo. O que significa não entres na aldeia? Não volte para suas antigas crenças. Não volte a ser o ser que você estava sendo, que te gerou essa situação de cegueira. Cegueira espiritual, que todos temos. Podemos ter cegueira espiritual na área da educação. Podemos ter uma cegueira espiritual na área da sexualidade. Podemos ter uma cegueira espiritual na área do relacionamento social. Por aí vai. É um paradoxo.
a gente tem que enxergar que possuímos cegueiras. Olha só. E muitas. E a gente precisa que Jesus esteja com a gente para que Ele vá tirando essas cegueiras, para que Ele vá tirando a paralisia em que a gente se encontra em determinados momentos de nossas vidas. Determinados momentos de nossas vidas somos paralíticos. Determinados momentos da nossa vida somos coxos. Determinados momentos das nossas vidas somos leprosos. Sim. A gente não quer nem ter contato com outros seres. Entra em depressão, quer ficar só trancado dentro de casa. Tem pensamentos suicidas. Temos. Então Jesus, esse médico divino, vem para curar nossas almas. Nos mostrar que somos muito mais do que esse corpo de carne. E que o caminho que nos leva à perfeição é exatamente ir nos desapegando das coisas da matéria e do veículo físico, que é muito importante para que nós manifestemos todas as nossas qualidades, para que a gente exerça a prova do Enem aqui na Terra. É com o corpo, mas ele não é o foco principal. Aquela história que aquela palestrante de Paraíba do Sul contou aqui, o nome dela? Elaine. Eu citei ela ontem na João Cruz, citei ela segunda-feira na André, porque aquela história me impactou muito, aquela história que ela contou, que a mocinha sonhou que tinha ido para o céu, e chegou lá, tinha uma fila, e todo mundo que ia chegar lá perante o chefe lá, estava com alguma coisa nas mãos, e ela olhou para as mãos, não tinha nada nas mãos, e ela ficou preocupada, o que eu vou oferecer quando chegar a minha vez? Vocês lembram disso? E ela ia deixando as pessoas passarem na frente dela, porque ela não tinha nada, só que não teve jeito, uma hora a fila acabou, ela teve que chegar. O que você tem para me oferecer? E ela não tinha nada. Aquilo me impactou muito. Eu comecei a pensar assim, bem, o que eu estou fazendo se eu desencarnar amanhã? O que eu vou oferecer lá para o cara lá quando ele me perguntar? Eu pensei em muita coisa, mas não achei muita coisa para entregar, não. E essa foi a válvula motora que impulsionou ela a ser freira, como a Elaine contou para a gente aqui. Se dedicar ao próximo. Trabalho no bem. Caridade. A gente chega ao ponto em que Kardec nos orienta que fora da caridade não há salvação. Então é preciso que não mais sejamos curados por Jesus, pela ação renovadora dele, que a cura somos nós que manifestamos. Mas é preciso agora, depois que a gente já caminhou esses 2000 anos, porque estávamos lá no Império Romano, não se engane. Estávamos lá nos Coliseus, vibrando nas lutas, por isso que quando a gente olha lá o MMA na televisão, a gente gosta. Porque a gente estava no Coliseu vendo os gladiadores. Só que agora não há mais a necessidade de sermos curados do corpo. A gente já sabe que a gente se autocura. A gente tem a certeza que o espírito é mais importante do que o corpo. Ou pelo menos deveria ter. Então agora, além do próximo passo, começar a enxergar mais ao longe, como na passagem do cego, que Jesus vai tirando as nossas cegueiras, é começar a praticar trabalho no bem. Ah, mas como assim praticar trabalho no bem? Eu não, esse negócio de hospital não dá para mim, eu não consigo ir negócio de sopa de noite, não dá para mim também. Ah, esse negócio de ficar em casa espírita lá, eu sou muito tímido, não gosto. Trabalho no bem pode ser você receber bem uma pessoa que quer conversar com você. Trabalho no bem pode ser você falar um bom dia sincero com todas as pessoas que você cruzar na rua. É o início do trabalho, é o início. Tudo tem um start, tudo tem um início. E o início começa pela disposição e boa vontade do Espírito se mudar. Jesus ensinou lá atrás, sois deuses. Tudo que eu manifestei, vocês vão manifestar e muito mais. Ele nos disse isso. Então, a gente parte do ser que tem fé para o ser que agora precisa construir convicção. Convicção do que a gente professa, do que a gente acredita.
Falei lá no Evaldo Cruz ontem também. A gente é espírita, né? A gente está dentro da casa espírita todo dia. A gente faz umas palestras, faz umas conversas, faz... Eu esse dia estava com uma sede de madrugada, levantei e fui na geladeira. Quando eu abri a geladeira, fez um barulho esquisito assim atrás da sala, falei, tem espírito aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Claro que tem espírito aqui, tem espírito em todo lugar. Porque espírito não tem medo de espírito, não tem? Não. Tem, Maria Lúcia? Sabe o que é isso? A gente ainda não é convicto. A gente acredita. A gente sabe. Mas ainda não entranhou no DNA espiritual nosso. A gente passa no cemitério e a gente fica arrepiado. Sabe? Falta de convicção. Então esse agora é o próximo exercício que nos é proposto. É a nova fase do jogo agora. Agora a gente entrou numa nova fase. Fé, a gente veio construindo, alguns já têm ela na excelência, outros estão no meio do caminho. Só que agora já está sendo cobrado convicção. Porque está chegando um mundo de regeneração aí. E quando o chefe lá pedir o que a gente tem para entregar, vai ser a nossa convicção. Porque se a gente não tiver convicto daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente tem que viver, de acordo com as leis, de acordo com tudo que é passado no Evangelho, a gente vai perder a barca. Vai perder a barca. A gente está exatamente nesse momento de transição. Provas e expiações, mundo de regeneração. E a gente ainda é muito preconceituoso. O que é preconceituoso? A gente vai na onda sem estudar. Agora a moda são as fake news. A gente já está dentro desse negócio há muitos anos e nem sabia. A gente nem sabia. Quando saiu esse negócio de fake news, o que é esse negócio aí? Eu comecei a ver, falei, isso aí já é velho. Alguém já viu como é que o povo conta história? Ah, teve uma batida lá no Roseral hoje, ali no Carangola. Aí o cara vai contar, e morreu 3, amanhã já morreu 6 já. É assim, fake news. A gente vai aumentando, sem procurar a verdade. E isso é o perigo. Em tudo que a gente faz na vida. É preciso que a gente tenha o conhecimento. Por isso a importância dos estudos na casa espírita. Por isso que a gente tem os grupos que vêm para a casa espírita estudar o início da doutrina, como que aconteceu, como que veio a codificação, para a gente não se tornar fanáticos, alucinados, xiitas. Eu vi pessoas falando, não vou citar o nome de ninguém, dizendo que o filme de Kardec foi muito xoxo. Eu não vi o filme. Mas como espírito tem uma beleza para dar spoiler, eu já sei o filme de cabo a rabo, como começa e como termina. Todo mundo já me contou. Um vem fala uma parte, eu paro que eu quero ver o filme e não vi ainda. O outro vai contar outra. Eu já vi o filme todo sem ir lá no cinema. E o que me parece, eu li algumas críticas do filme e tal, e o que me parece que os espíritos não entenderam que aquele filme não é um filme de espiritismo. A vida é uma história da vida de Kardec. Ah, mas o espiritismo foi crucial na vida de Kardec, lógico. Mas ali foi mostrado a vida dele. E outra coisa mais importante, as dificuldades que ele teve para chegar onde ele chegou. E outra coisa, a importância de Amélie na vida de Kardec, que ninguém fala. Talvez se não fosse ela, ele teria falado. Isso é mostrado no filme, isso é mostrado na revista espírita, a importância que Amélie teve. E a gente fala muito pouco dela. Ah, Kardec. Ah, é o Pedrão. Ah, é o André. Que não fossem as Anas a segurar a gente ali, firme, a ver onde que a gente estava. Então somos ainda muito preconceituosos. A gente não valoriza esses seres, as mulheres, como deveriam. Estou falando aqui agora com o pessoal de calça aí da plateia. Eu não posso falar outra palavra. A gente é muito preconceituoso.
A gente não valoriza a mulher como esse ser que veio junto com a da gente, como irmão, igual. E na grande maioria das vezes, muito à nossa frente no desenvolvimento espiritual. Muita coisa. Muita coisa. Raras exceções. São elas que nos dirigem. Vou plagiar Kardec. De ordinário, são elas que nos dirigem. E a gente não valoriza. Então, cuidado. Para a gente não virar xiita. Quando sair um filme, História do Espiritismo, a gente vai cobrar. Tem que mergulhar mais na doutrina. O que aconteceu. Aí a gente vai cobrar. Mas agora é filme da história da vida de Kardec. Então é necessário sempre o estudo, o conhecimento. É necessário a gente estar mergulhado na verdade. Estudarmos sempre, para a gente ter opinião baseada em fatos. E Jesus é isso. Esse espírito magnânimo, desde o início da fundação do planeta, até hoje. Já era puro há 6 bilhões de anos atrás. Imagina hoje. Porque a evolução não para, gente. Ele continua evoluindo. Ele é puro, mas continua evoluindo. E ao mesmo tempo, é esse espírito mais próximo da gente. O nosso irmão está mais próximo. É aquele que nas horas da maior dificuldade vai estar ali sentado do teu lado segurando a tua mão. É aquele que vai te dar suporte para você transpor qualquer obstáculo. Qualquer. Você vai cair 1000 vezes. Se você estiver sustentado pela mão de Jesus, você vai levantar 1000 vezes. Não importa. Você vai andar de muleta, você vai andar de andador, você vai comprar uma cadeira de rodas elétrica, manual, mas você vai andar. Porque Ele vai estar contigo. Porque Ele vai te dar o suporte. Ele é o combustível. Ele é aquele que renova essa energia que existe dentro de nós. Essa chama que é plantada dentro da gente quando a gente é criado. Essa chama que nos faz perfectíveis, ou seja, destinados à perfeição. Esse espírito que eu quero exaltar essa noite, que reúne esse bando aqui dentro dessa casa espírita já há 14 anos. Esse espírito que dividiu a história da humanidade, antes do seu nascimento e depois do seu desencarne. Que muda nossas vidas. É aquele que quando a gente encontra, a gente vê. A gente vê. A gente quebra todos esses paradigmas, todas essas ideias antigas, supersticiosas, místicas. E uma coisa muito mais importante, simples. Como ele reunia os seus discípulos à mesa, dividia o pão, dividia o vinho. E eles entravam naquelas conversas, e ele ia conversando com cada um, dialogando, chamando a atenção de um, chamando a atenção de outro, usando o exemplo da conduta de cada um para que todos ali aprendessem igual. Ensinando para a gente que o menor aqui na terra seria o maior no reino dos céus, ou seja, aquele que mais trabalhar para o próximo. Aquele que se fizer como um servidor será o mais servido lá em cima dos bens divinos, das posses espirituais, da felicidade real e plena. É assim que a gente vai conquistar tudo isso. Mas de modo simples. Ah, mas Jesus, muito além, muito na nossa frente. Experimenta chamar o nome dele quando você estiver aflito, quando você estiver confuso, quando você estiver passando por uma situação embaraçosa. Chama o nome dele. Senta do lado dele, conversa com ele. Mestre, estou passando por isso. Me ajuda, me ampara. Me mostra um caminho. Seu guia, seu protetor espiritual que está contigo o tempo todo vai te auxiliar. Vai te dar inspiração para que você se mova, para que você reúne energia lá dentro do seu íntimo e promova a mudança. Porque Jesus, como médico divino que eu disse que ele é,
que veio para curar espíritos imortais, ele não cura o corpo, porque a gente ainda está nessa roda do vício de gostar de dor. A gente gosta das dores, sabia? A gente gosta das nossas dores psíquicas, a gente gosta das nossas dores do sentimento, a gente gosta das nossas dores mentais. Vou dar um exemplo. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela falou assim: o meu marido me abandonou há 22 anos. Nossa, mas como eu gosto daquele homem até hoje. Se hoje estalar os dedos, eu volto para ele. Está doente. Tem câncer, se trata, melhora, aí entra num círculo. Daqui 1 ano, desenvolve câncer em outro lugar, luta, melhora, daqui 6 meses aparece no outro, consegue se curar totalmente do câncer, aí agora está com uma doença de paralisação dos membros, que é o nome, que vai paralisando tudo. Por quê? Por que será? Ela ainda não esteve com Jesus para começar a ver, para quebrar esse círculo vicioso. Esse círculo vicioso da dor que a gente gosta de cultivar é igual aquela história do Haroldo que eu sempre conto e vou contar de novo. Do cachorrinho lá no posto de gasolina. O cara chegou para abastecer, o cachorro está lá deitado chorando. Aí ele vai, abastece, vai no banheiro e tal, abastece o carro, quando ele volta, o cachorrinho está lá deitado chorando. Aquilo incomoda ele. Aí ele pergunta para o frentista: por que o cachorro está chorando? Porque ele está deitado em cima do prego. E por que ele não levanta? Porque está doendo o suficiente para ele uivar, mas não está doendo o suficiente para ele levantar. Somos nós. Muitas das vezes. A gente perdeia, a gente chora, a gente reclama, mas a gente não levanta do prego. A gente gosta de cultivar aquela dorzinha que está ali. Aquela dor da perda que eu tive não sei quantos anos atrás. Daquela pessoa que me passou a perna, daquele ente querido que eu perdi já há 20 anos. Ai, é uma saudade, me faz uma falta. O Espírito já cumpriu a missão dele. E agora a gente tem que cumprir a nossa. E não há separação. A gente vai estar junto de novo no mundo espiritual. Todos aqueles que se amam têm um elo infinito, imortal, inquebrável. E a gente vai estar junto lá, todo mundo no mundo espiritual de novo. Isso é um consolo que Jesus nos mostra, que nos dá, e que a gente tenha certeza que vale a pena amar. Porque se não fosse assim, para que serviria amar? Vai acabar tudo um dia mesmo. 80, 70, os que conseguem 90, tem umas feras aí que conseguem, mas a grande maioria de nós não vai até 70. Se for ter só isso, para que eu vou amar? Vou viver uma vida de regrada, usufruir de tudo que a matéria me oferece, vai acabar. Mas quando eu sei que aqueles amores que eu tenho aqui, que já são amores desde o lado de lá, e que eu vou estar com eles novamente lá no mundo espiritual, isso nos dá uma força imensa no caminhar. Uma força que eu sei que vale a pena viver. Eu sei que vale a pena ter uma vida reta, como Jesus pediu para a gente ter. Essa é a proposta que Ele nos deixa. Conquistar o reino dos céus. Mas o reino dos céus está dentro de vós. Então a gente tem que começar a pegar tijolinho por tijolinho e ir construindo esse reino dentro de nós. Nos livrando da cegueira, da paralisia, da lepra, de todas essas enfermidades no contato com Cristo. Aonde? É na casa espírita? Sim, mas não só aqui. Não só aqui. Eu acho que é uma preocupação muito grande hoje das pessoas ficarem em reunião pública proferindo palestras com palavras muito bonitas, ensinamentos rebuscados, contando trechos de livro tal, livro, mergulhando em estudos profundos de revista espírita.
Eu acho que a gente tem que usar os ensinamentos de Jesus como ele fez. É o bacana, é o bonito, é o profundo, mas com a gente aqui agora, terra a terra, situações corriqueiras, trabalho, dentro do ônibus, dirigindo o carro, na educação dos filhos, porque senão nada dessa teoria toda vale para nada. Teoria é muito bom, quando a gente aprende e coloca em prática. Não adianta eu saber todas as perguntas do livro dos Espíritos de cor. Chego ali fora e cometo uma barbaridade. Não sei se vocês lembram, o Rogério estava contando uma história que ele estava no trânsito e ele se pegou, né? Que o cara vinha cortando pela direita e ele falou assim: na minha frente não vai passar de jeito nenhum. Eu fiz isso segunda-feira. Estava vindo do hospital com a minha esposa, ia fazer palestra lá em Araras, na Andréia. A hora estava passando, fui no Valparaíso, vim pela BR, quando chega ali na feirinha, aquela beleza de trânsito. Aí a gente fica ali na fila do lado esquerdo, mas vem os mais evoluídos, vem pela direita, né? Entra, chega lá na frente e corta a fila. Aí eu venho pensando, não posso falar porque a esposa está do lado. Na minha frente não vai passar de jeito nenhum. Bate o carro, mas não passa. Olha só, o Espírito está falando isso. É aí que a gente vê o quanto que a gente não precisa trabalhar. O quanto que a gente tem que se esforçar. Kardec já falou para a gente. Reconhecerá o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz em domar suas más inclinações. Então, vai ser essa luta diária, constante. E cobrar mesmo. Questão 919, se cobre. Por que eu fiz isso hoje? Por que eu ainda erro nessa parte? Eu tenho que melhorar. Treino. Treinar. Treinar, trabalho no bem. Treinar, ter foco para se tornar um espírito melhor. Mais educado, mais ético, mais moralizado. Tá bom, gente? O que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Agradecer a todo o grupo, né? Parabéns para a gente como casa pelos nossos 14 anos. Lembrar aqui do nosso irmão Jobs, né, que vai fazer falta. Tenho certeza que agora ele tá bem. Então vai fazer. A gente sente saudade, mas a gente sabe que daqui a pouco vai estar lá com ele tomando um cafezinho, comendo pão de queijo, ouvindo os causos dele. Eu quero lembrar dele, aquela alegria que ele passava para a gente, com aquele esforço todo que ele vinha, subindo a escada com dificuldade, mas alegre. Essa é a proposta. A gente ter certeza de que a gente vai se encontrar. Tá bom, gente? Muito obrigado e fiquem com Deus.